Então vamos lá, bom dia. Hoje é o primeiro dia de nossa revisão semanal, né? Aqueles temas que são abordados durante a semana e que são tratados pelos professores na nossa preparação para o 45º exame da UAB, a gente pega no sábado e faz uma live em relação a esses temas. Hoje a live está sendo feita no meu canal do professor Júlio Marchetti, porque infelizmente nós não conseguimos fazer a transmissão hoje no canal do Provocato, mas posteriormente todas as lives serão feitas no nosso canal institucional, no canal do Provocato, tá bom? Mas vamos lá. Quais são os temas que nos interessaram durante essa semana? Falamos basicamente de direito administrativo, diversos temas nos chamaram a atenção, né? Eu quero que vocês, no chat aí, coloquem se está tudo em ordem em relação ao áudio, se está tudo em ordem em relação ao vídeo, tá bem? Tá? Então nós vamos aqui caminhando juntos em relação a esse tema. Não tem como ficar respondendo toda hora as mensagens lançadas no chat, mas podem enviar. Compartilhem, por favor, o link com quem você possa, com quem possa interessar esse tema, né? Tema de direito administrativo para a prova da UAB. Então vamos lá. O que nós tivemos em relação ao primeiro tema que nós abordamos, que foi a responsabilidade civil do Estado. Vamos destacar alguns pontos quanto à responsabilidade civil do Estado? Vamos pegar aqui em cima do quadro. Responsabilidade civil do Estado, que foi o primeiro tema que nós abordamos. Responsabilidade civil do Estado, que foi o primeiro tema abordado em relação ao direito administrativo. Quando se fala de responsabilidade civil do Estado, nós não podemos nos esquecer do fundamento jurídico, fundamento constitucional. Mas primeiro, e antes de tudo, nós devemos aqui registrar que essa responsabilidade jurídica, ou responsabilidade civil do Estado, é de natureza extracontratual. Ou seja, essa responsabilização, o dever do Estado indenizar, o dever indenizatório do Estado não decorre de descumprimento de cláusulas contratuais, tá bem? Decorre de fatos, de eventos, tá certo? Qual é o fundamento jurídico disso daqui? Vamos anotar aqui no caso. Qual é o fundamento jurídico da responsabilidade civil do Estado? Nós vamos encontrar dois dispositivos básicos que nós temos, que é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E teremos também o artigo 43 do Código Civil. Então nós temos dois dispositivos que basicamente irão fundamentar, justificar a responsabilidade jurídica do Estado. Responsabilidade civil. Vamos dar uma olhada no nosso material, que nós temos aqui no quadro, né? Vamos lá para a gente trazer esses fundamentos que nos interessam. Então, previsão constitucional e que nós temos no Código Civil. Vamos observar o que nós temos na redação do artigo 37, parágrafo 6º. Esse que está na primeira parte aí no alto, né? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo e de culpa. Então, isso é o que nós temos no texto constitucional. Artigo 37, parágrafo 6º, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Mas vamos lá. Vamos observar aqui no quadro alguns pontos em relação a essa responsabilidade civil do Estado. Vamos destacar alguns pontos que se mostram importantes. Primeiro, quando se fala de responsabilidade civil do Estado, a gente tem que lembrar que essa responsabilidade é objetiva. Perfeito, responsabilidade objetiva. Qual é a consequência de afirmarmos que essa responsabilidade é objetiva? Responsabilidade jurídica, responsabilidade civil do Estado.
é que não haverá aqui, dispensa-se, né? Dispensa-se, vamos anotar, dispensa-se o quê? A análise de dolo ou culpa. Então, nós não iremos analisar dolo e culpa. A responsabilidade civil do Estado não demanda demonstração de dolo e culpa. Aí a pergunta que eu faço a você: se não demanda demonstração de dolo e culpa, eu quero entender o que a vítima, aquela que pretende a indenização, o que ela deve trazer para conseguir êxito na responsabilização do Estado. O que ela deve demonstrar numa ação indenizatória dessa natureza? Essa é uma questão bastante importante, que tem bastante repercussão na nossa prova. O que a vítima deve demonstrar para que haja êxito na ação proposta por ela contra o Estado, buscando a responsabilização civil deste. Obviamente que a doutrina nos traz ali quais são os requisitos exigidos. E nós apontamos a todo momento, durante as nossas aulas, quais são esses requisitos. Então, nós teremos aqui, para a responsabilização objetiva, nós temos os requisitos necessários. Requisitos. Ora, já sabemos que não haverá a necessidade de demonstrar-se dolo ou culpa. Isso é dispensado. Dispensa-se a demonstração de dolo ou culpa. A responsabilidade, portanto, demandará a demonstração de, primeiro, de uma conduta. Segundo, de que dessa conduta advém um resultado. Então, vou colocar aqui um resultado. Esse resultado é o dano, né? Se a gente está falando de responsabilidade civil, depende da demonstração do dano. E depende, obviamente, depende demonstrar-se que entre a conduta e o resultado há nexo. Então vamos anotar. Item 3. Depende da demonstração de nexo causal. Perfeito. Então, olha, quais são os elementos que devem ser trazidos à baila por aquele que pretende manejar a ação contra o Estado, buscando a responsabilização deste? Nós devemos demonstrar, numa ação indenizatória dessa natureza, conduta do agente público, resultado danoso e o nexo de causalidade. Não necessitamos trazer nessa discussão o que? O dolo e a culpa, porque a responsabilidade é de ordem objetiva, é de natureza objetiva. Então anotem aí, printem o quadro, tá? Pode printar esse quadro que tem ali, tá bem? Só me digam aí, por favor, nos comentários, se a letra está legível, se está conseguindo visualizar, tá? Me digam se essa lousa está uma lousa assemelhada à lousa do professor Marlon, pode me dizer isso, tá certo? Tire então, printe a tela. Então vamos lá, já destacamos esses pontos. Responsabilidade objetiva, neste caso, não demanda demonstração de dolo ou culpa, mas exige a demonstração de alguns elementos, obviamente. Quais são? Conduta, resultado e nexo de causalidade. Conduta, resultado e nexo causal. Agora, olha que interessante. O texto diz, o texto constitucional, vamos pegar lá, vamos jogar o texto na tela, vamos pegar e colocar o texto. Olha o que ele diz ali no comando, no começo. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Vamos destacar esses pontos aqui. Vejamos. Vamos lá, olha. Obviamente que essa responsabilidade objetiva, ela irá recair sobre alguém, né? Então,
A gente diz responsabilidade jurídica de quem? A gente coloca a responsabilidade civil do Estado. Leia-se, e aí nós vamos observar e fazer um quadro sinótico, um mapa mental. Você sabe que eu gosto muito de mapa mental, porque é isso que nós temos no quadro, que é de fato um mapa mental, que irá colaborar muito, demais, na hora da sua prova. Então vamos lá, o que nós temos aqui como Estado? Observando o que há no texto constitucional, no artigo 37, parágrafo 6º, que é o dispositivo que nós acabamos de visualizar, o que nós vamos encontrar ali? Vamos botar aqui, ó, pessoa jurídica de direito público. E ele fala também em pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Quais são as entidades, as pessoas jurídicas de direito público que nós temos? Nós temos aquelas que integram a administração pública direta. Então nós vamos colocar aqui União, Estados, inclusive o DF, e os municípios. Mas além disso, nós teremos as pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta. Só que neste caso, nos interessa tão só as de direito público. Quais são aquelas que são de direito público? Vamos anotar aqui no quadro. Nós teremos autarquias, algumas fundações, não todas, né? Fundações e as associações públicas. Associações públicas que são os consórcios públicos de direito público. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado que nós teremos aqui? Tá? Lembrando, as pessoas jurídicas de direito privado serão o quê? Prestadoras de serviço público. Expressão essa que deve ser entendida em sentido amplo. Pessoas jurídicas de direito público. Tá. Expressão essa que deve ser entendida em sentido amplo. Tá bem? Tá. Então vamos lá. Quais são as entidades da administração pública indireta que nós teremos aqui? Nós podemos ter, né? Administração pública indireta. Tá. Indireta que seja de direito privado. Quais que nós teremos? Teremos aqui a sociedade de economia mista, uma empresa pública, algumas fundações e os consórcios públicos. Consórcios públicos que sejam de direito privado. Correto. Mas é importante destacar que pessoa jurídica de direito privado não são só aquelas que integram a administração pública indireta. Nós teremos também quem aqui? As concessionárias de serviço público. Aquelas que são contratadas pelo poder público para prestação de serviço público. Então, olha o que nós temos nesse quadro aí. Perceba o que nós temos nesse quadro. Esse quadro aqui já traz informações valiosíssimas para a nossa caminhada. Ele já nos traz informações valiosas. Então, nós temos artigo 37, parágrafo 6º, responsabilidade objetiva do Estado, não demanda análise de dolo e culpa, porque ela é objetiva. Além disso, há necessidade de demonstrar alguns requisitos, quais? Conduta, resultado e nexo. E essa ação indenizatória será manejada em face de quem? Em face do Estado. Leia-se, pessoa jurídica de direito público, integrantes da administração pública direta, União, Estado, DF e municípios, integrantes da administração pública indireta, autarquias, fundações e associações públicas,
como também a pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Dentro da administração pública indireta, teremos sociedade de economia mista, empresa pública, fundações e consórcios públicos, além das concessionárias de serviço público. Alguns temas nos chamam bastante atenção. Vamos lá, vamos analisar juntos, tá? E eu gosto muito desse tipo de reflexão. Por quê? Nos ajuda a fixar o conteúdo que é trazido. Então vamos lá. Imaginemos uma pessoa jurídica de direito privado, no caso o Banco do Brasil, integrante da administração pública, é uma entidade da administração pública indireta, uma sociedade de economia mista, portanto está aqui, tá? O Banco do Brasil, no exercício de sua atividade fim, ou seja, atividade econômica. O Banco do Brasil, no exercício de sua atividade fim, atividade econômica, causa dano a terceiro. A responsabilidade do Banco do Brasil será objetiva? Pode responder no chat aí. Eu vou acompanhar aqui do lado. No caso do Banco do Brasil, exercício de atividade fim, a responsabilidade será objetiva? Lembre sempre, para que haja responsabilização de natureza objetiva, a pessoa jurídica de direito privado deve estar prestando serviço público, deve ser prestadora de serviço público. Se não está prestando serviço público, se está no exercício de atividade econômica, a responsabilidade não é objetiva. Então a gente já faz essa observação, tá? A gente já faz uma observação aqui. Na atividade econômica, a responsabilidade será subjetiva. Então, o dano causado não na prestação do serviço público, mas no exercício de atividade econômica, isso tradicionalmente se dá por uma sociedade de economia mista, por uma empresa pública, a exemplo, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, a exemplo de empresa pública, Caixa Econômica. A responsabilidade, então, ela não é objetiva e sim subjetiva, porque não há a prestação de serviço público. E nas provas a gente encontra constantemente esse tipo de discussão. No comando da questão fala a responsabilidade civil do Estado e de forma discreta, a gente encontra ali dentro o quê? O exercício de atividade econômica. E pergunta se a responsabilidade do Estado, no caso, uma sociedade de economia mista, se a sua responsabilização será objetiva. Aí o problema é que a gente vai assim no embalo, né? A gente vai no embalo, porque a gente lembra, olha, a responsabilidade do Estado, eu me lembro, ela é objetiva, não depende de demonstração de dolo ou culpa. Muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Neste caso, o que nos interessa é a atividade desempenhada. E qual é a atividade desempenhada? Conforme destacado, nós falamos de atividade econômica. Se é atividade econômica, não encaixou aqui. Se não encaixou aqui, não é responsabilidade objetiva, e sim subjetiva. Tá bom? Beleza? Então, nós anotamos aqui no quadro uma revisão breve. Eu peço a você que printe o texto, printe o que tem na tela aí. Print e manda no grupo. Quem está assistindo aí, por gentileza, printa o que está na tela e bota lá no nosso grupo de alunos para a gente guardar esse quadro sinótico aí, que é bastante importante para a gente, tá? Eu vou apagar ele já. Então, printa aí e bota lá no grupo de alunos. Então, vou apagar o quadro, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência,
Vou apagar o quadro que nós temos aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com uma parte teórica a respeito desse tema. Os fundamentos jurídicos que nós temos, nós já falamos. Agora eu preciso olhar para trás e discutir um pouco a respeito dos pilares que justificam a responsabilidade objetiva do Estado. Os pilares que justificam a responsabilidade objetiva do Estado. Então vamos lá, preste atenção. Nós falamos que o Estado tem responsabilidade civil. Responsabilidade civil de natureza objetiva. A gente coloca aqui no quadro, responsabilização de natureza objetiva. Essa responsabilidade objetiva do Estado, ela é calcada em dois pilares que nós não podemos esquecer. Primeiro pilar é o princípio da isonomia, ou o princípio da igualdade, Ora, professor, eu não estou conseguindo visualizar muito bem onde é que está na responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que não demanda a demonstração de dolo ou culpa, não demanda a demonstração de dolo ou culpa. Eu não estou conseguindo visualizar, não estou conseguindo enxergar aí onde é que está o princípio da igualdade, onde é que está o princípio da isonomia. Vamos aqui voltar um pouquinho lá atrás e observar o Estado como uma instituição que fora criada, e aí nós vamos adotar aqui aquele aspecto contratualista mesmo. Nós criamos o Estado e, ao criar o Estado, nós aderimos a um contrato. Tem muitos, não sou adepto desse aspecto contratualista, mas para a exposição que nós estamos trazendo aqui é bastante interessante essa visão, essa concepção de Estado. Então, os indivíduos se reúnem e resolvem criar o Estado. Por quê? Porque esse Estado, esta entidade, passa a ter capacidade de alcançar aquilo que os indivíduos isoladamente não conseguiriam. Então, transporte, saúde, segurança, tudo isso é trazido pelo Estado. E o indivíduo sozinho, por si, ele não conseguiria alcançar esses objetivos. Então, institui-se o Estado, numa concepção contratualista, essas pessoas se reúnem, estabelecem um contrato de forma implícita para reunir esforços de modo a alcançar objetivos maiores. Só que para alcançar objetivos maiores, cada um dos indivíduos sofrerá um ônus, tem que colaborar, sofrerá um ônus, pagamento de impostos. Só que o ônus será rateado frente aos indivíduos de forma igualitária, de forma igual. Eu não posso ter um indivíduo que sofre um ônus maior que os demais. Nós vamos dividir de forma igualitária. Mas o Estado, muitas vezes, buscando a realização dessas finalidades grandiosas, segurança, transporte, saúde, educação, ele acaba causando dano a alguém. E ao causar dano a alguém, este alguém sofreu um ônus maior que a média. Então nós não vamos discutir se o Estado está certo ou está errado, se houve dolo ou culpa. Há uma justificativa. Aquele que sofreu um ônus maior que a média tem que ser ressarcido. Então aí reside, levando em conta o princípio da igualdade, levando em conta o princípio da isonomia, o fundamento da responsabilidade
civil objetiva do Estado. O Estado irá pagar, o Estado irá indenizar, sem que perqueiramos o aspecto dolo e culpa, sem que sindiquemos, analisemos o aspecto dolo e culpa. Então o Estado irá ser responsabilizado de forma objetiva. Princípio da igualdade. Mas tem um outro pilar que nós já havíamos destacado, e esse daqui é o mais importante na nossa anotação. Esse é o mais importante no nosso apontamento aqui. Qual é o pilar? Aqui nós vamos colocar a teoria do risco. Teoria do risco. Teoria do risco, portanto, é o outro pilar que nos interessa. Teoria do risco, portanto, é o outro pilar que nos interessa. Só vou pegar uma água aqui do lado e a gente caminha em relação a isso. Então vamos lá. Na atividade humana, naturalmente, na atividade desempenhada pelo ser humano, é normal que ao agirmos, nós coloquemos em risco os bens jurídicos de terceiros. É normal, isso acontece. Nós agindo, quando a gente age, a gente expõe naturalmente a risco bens jurídicos de terceiro. Só que o Estado, ele atua de maneira grandiosa, de uma maneira intensa, constante e volumosa. Então, só para você ter uma noção, eu trouxe esse exemplo em sala de aula, você deve se recordar. Quando eu acordo pela manhã e retiro o meu carro da garagem, simplesmente de colocar o carro no leito carroçável é rua, tá? Coloco o carro, puta que expressão antiquada, não? Coloco o carro no leito carroçável, ou seja, na rua, eu estou expondo a risco os outros. Só que eu tenho um carro, eu boto um carro na rua. Agora você imagina, às 7 horas da manhã, quantos veículos são colocados na rua pelo Estado? Quantos veículos, viaturas, ambulâncias, viaturas da polícia, do bombeiro, quantos carros são colocados na rua pelo Estado? Perceba o quão intensa é a atividade estatal. Então, é inerente à atividade estatal a existência de risco. Se o atuar do Estado expõe por si os bens jurídicos a risco, nós não vamos discutir se o Estado agiu dolosa ou culposamente. Causou dano, tem que indenizar. Então, a responsabilidade objetiva do Estado tem como pano de fundo a teoria do risco. Exatamente isso que eu estou dizendo. O Estado, simplesmente por agir de forma intensa, volumosa, o Estado expõe a risco os bens de terceiros. Diante disso, a sua responsabilidade será objetiva, não se exigindo a demonstração de, dolo ou culpa. Perfeito, até aí tudo bem. Então, perguntado a você, qual é a teoria que justifica a responsabilidade objetiva do Estado? Respondido está, teoria do risco. Entretanto, a teoria do risco, ela se subdivide em duas. Nós teremos aqui a teoria do risco administrativo, e a teoria do risco integral. Teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Perfeito? Perfeito. Qual é adotada como regra? Adotada como regra é essa daqui. Regra. É a teoria do risco administrativo. Não se esqueça que tudo é teoria do risco, tá?
Agora, qual que é a diferença entre essas duas? Na teoria do risco administrativo, admite-se a exclusão ou atenuação da responsabilidade do Estado. E quando haveria essa exclusão, essa atenuação da responsabilidade do Estado? Quando é que nós teríamos a exclusão e a atenuação da responsabilidade do Estado? Segundo a doutrina majoritária, essa atenuação e essa exclusão pode se dar em alguns momentos. Primeiro, quando houver culpa da vítima. Se for culpa exclusiva da vítima, exclui a responsabilidade do Estado. Se a culpa da vítima for concorrente, a responsabilidade do Estado é diminuída, é atenuada. Segunda hipótese que permite atenuação ou exclusão: culpa de terceiros. Culpa de terceiros. Seja ela concorrente ou exclusiva, concorrente atenua a responsabilidade do Estado, exclusiva afasta a responsabilidade do Estado. E, finalmente, nós teremos a exclusão ou atenuação diante de fatos imprevisíveis, que a doutrina ora chama de força maior, ora chama de caso fortuito. Tá, nós não vamos entrar na discussão a respeito do conceito de força maior e caso fortuito. Por quê? Porque a gente pega autores clássicos nacionais, Eli Lopes Meireles, Celso Antônio Bandeira de Mello, eles, na verdade, eles invertem o conceito. Aquilo que um chama de força maior, o outro chama de fortuito. Então, a doutrina, ela não é uniforme, ela não é tranquila em relação a esses conceitos. Tá bem? O certo é que a responsabilidade objetiva, calcada, fundada na teoria do risco administrativo, admite a exclusão ou atenuação da responsabilidade do Estado. E quando haverá atenuação e exclusão? Culpa concorrente ou exclusiva da vítima, culpa concorrente ou exclusiva de terceiros e fatos imprevisíveis. Essas são situações que atenuam ou excluem a responsabilidade do Estado. Prestar atenção? Prestou atenção nisso? Prestou atenção? Agora você vai prestar atenção em mim. O que você vai fazer agora? Primeiro, compartilhar esse conteúdo nos seus grupos da faculdade, as pessoas que conhecem, aqueles que estão de olho na OAB, tá bem? Então vai lá, compartilha agora, pode pausar aí o vídeo um pouquinho, tá? Nós vamos dar um tempinho, você vai fazer isso agora, você vai lá e compartilhar com seus amigos, faça isso agora. Já fez? Se já fez, agora você se inscreve no canal e clica aí no sininho, na sinetinha, para receber todas as notificações, tá bom? Mas vamos lá, nós temos muita coisa para a gente falar, né? Tem muita coisa para falar. Perfeito, falamos da teoria do risco administrativo, vamos falar da teoria do risco integral. A teoria do risco integral não admite a exclusão e atenuação de responsabilidade do Estado. Então a gente já coloca aqui, ó. A gente já aponta para cá, ó. Não admite exclusão e a atenuação da responsabilidade do Estado. O Estado sempre será responsável. Não se admite a exclusão e a atenuação da responsabilidade do Estado. Então você percebeu, você notou que a diferença entre teoria do risco administrativo e teoria do risco integral não é uma distinção substancial, né?
Não é uma distinção ontológica, não leva em conta o ser, mas sim as consequências que podem ocorrer, tendo havido culpa da vítima ou não, tendo havido a culpa de terceiro ou não, tendo havido um fato imprevisível ou não. Então, a diferença entre teoria do risco integral e teoria do risco administrativo não é uma distinção substancial, aquilo que leva em conta o aspecto intrínseco dessa teoria, não é de caráter ontológico. Na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade de estabelecermos a distinção, levando em conta as consequências jurídicas que decorrem de alguns eventos. No caso do risco administrativo, o que nós teremos? A possibilidade de alguns eventos excluírem ou atenuarem a responsabilidade do Estado. E no caso do risco integral, esses eventos não atenuam, não diminuem, não excluem a responsabilidade do Estado. Portanto, a consequência, a distinção entre essas duas teorias não está no ser, está na consequência jurídica que decorre da existência de eventuais situações. Tá bom? Beleza. Feito isso, nós vamos aqui apontar situações em que a teoria do risco integral, de forma excepcional, ela se aplica no nosso ordenamento jurídico. A regra é a teoria do risco administrativo. Excepcionalmente, a teoria do risco integral, ela surge excepcionalmente. E quando ela irá surgir? Quando tratar-se de dano decorrente de acidente nuclear, dano decorrente, dano ambiental e dano decorrente de atentado terrorista e aeronave. Tá, esse é o que a doutrina nos traz. Então, olha que interessante que nós temos ali. A teoria do risco integral não admite atenuação ou exclusão da responsabilidade do Estado. Ela é aplicável no nosso ordenamento jurídico? Sim, em algumas situações que estão aqui estampadas. Tá bom? Então vamos lá, printem mais uma vez esse quadro, tá? Para a gente jogar lá no grupo de alunos, tá certo? Então printa aí, vou até sair da frente. Printa, e eu quero ouvir aqui, porque eu não estou com o WhatsApp aberto, mas eu estou com ele lá no computador. Eu vou ouvir ali se tem o sininho, o sinal sonoro de que isso foi adicionado no grupo de alunos. Então vai lá, printa, sair da frente, printa aí e encaminhe no grupo de alunos, por gentileza. Então vamos lá, vamos seguir. Pelo que eu vi ali, me parece que o Luiz está com dificuldade para acessar, né, para visualizar. Só me confirme aqui no chat se está tudo perfeito, tá bem? Vamos tentar alinhar isso aí. Deixa eu pegar aqui. Tá, então vamos lá. Então, em relação à responsabilidade do Estado, responsabilidade civil do Estado,